Olá, pesquisadores! É uma enorme honra estar aqui hoje gravando esse vídeo sobre esse artigo sobre a não proliferação de armas nucleares, analisando o caso Irã. Meu nome é Silvia Gabriel Teixeira, sou mestranda em Direito Internacional Público Europeu pela Universidade de Coimbra e juntamente com Patrícia Nash, doutoranda em Direito Público também pela Universidade de Coimbra, realizamos esse trabalho. Primeiramente, ao analisarmos o aspecto das armas nucleares com os princípios normas do jus in bello, percebe-se a ilegalidade do uso das armas nucleares nos conflitos armados, pois essas iriam ferir todas as normas e princípios estabelecidos pelo jus in bello. Já no final da Segunda Guerra Mundial, temos dois casos de grande destaque, que é Hiroshima e Nagasaki, com os usos das armas nucleares pelos Estados Unidos no Japão, onde começa a se acender uma luz vermelha de atenção sobre o uso desses tipos de armas nos conflitos armados. Na década de 50, na Guerra Fria, o uso de armas nucleares é como se fosse uma ameaça constante, também despertando o interesse para poder ser uma alerta a se fazer à comunidade internacional sobre esse tipo de uso num eventual conflito, numa eventual guerra. Em 1957, é fundada a Agência Internacional de Energia Atômica, vinculada à ONU, mais autônoma, que será responsável por analisar o desenvolvimento e o uso das armas nucleares dentro do âmbito internacional. O mais importante artigo, o tratado formado por essa agência, é o Tratado de Não Proliferação de Armas, em vigor desde 1950, vinculante a 190 países, inclusive aos 5 países pertencentes ao Conselho de Segurança da ONU. A opinião consultiva de 8 de julho de 1996 da Corte Internacional de Justiça esclarece que dentro do direito internacional costumeiro nem do direito internacional convencional existe alguma normativa proibindo o uso das armas nucleares dentro de um conflito armado. A opinião consultiva deixa claro principalmente a questão da consequência do uso das armas nucleares, como a questão da radiação que dura vários anos, que fere a neutralidade dos países não beligerantes. A opinião consultiva também deixa claro que não há nenhuma restrição ao uso das armas nucleares para a questão da ameaça. O que se acende também um alerta para a comunidade internacional, tendo em vista as noticiários recentes que a gente está observando, como por exemplo a Coreia do Norte, Estados Unidos, a questão até mesmo do Oriente Médio, que é sempre uma questão que chama-nos a atenção. O Tratado de Não Proliferação de Armas foi assinado em 1968 em Nova York, entrando em vigor em 1970, hoje vinculando 190 países, inclusive os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Bom, o objetivo principal deste tratado é a limitação do desenvolvimento de armas nucleares. Devemos observar que o tratado vai ser composto por um preâmbulo e 11 artigos que serão distribuídos entre países que já possuem armas nucleares e países que não possuem armas nucleares, e o desenvolvimento da energia nuclear com fins pacíficos. O tratado prevê a possibilidade desse desenvolvimento desde que haja uma autorização e que seja inspecionado pela Agência Internacional de Energia Nuclear, que já falamos anteriormente. O Irã passa a chamar a atenção da comunidade internacional em 2012, ano que se faz a revisão do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Entretanto, o país tem um programa de desenvolvimento nuclear desde 1990, chamado Átomos da Paz, que teve o apoio dos Estados Unidos, que passa corta-se o vínculo em 1979 com a Revolução Islâmica. O projeto ganha força novamente em 95, com o apoio agora da Rússia. Entretanto, nas eleições de 2002, a eleição do Ahmadinejad, a Rússia tem um certo receio em continuar esse desenvolvimento e principalmente na utilização e inserção de novas tecnologias. A partir de então, há uma série de denúncias feitas sobre o uso de armas nucleares no Irã, onde a Agência Internacional de Armas Nucleares vai ao país para poder fazer
a averiguação. Desde então, foi feito um acordo com o Irã e ele vem cumprindo de acordo com a agência. Em 1995, o projeto de uso de armas nucleares ele ganha força novamente, mas agora com o apoio da Rússia. Entretanto, com a eleição de 2002, o projeto ele perde força de apoio da Rússia em decorrência da eleição do Ahmadinejad. Devemos deixar claro, nesse instante, como conclusão desse breve vídeo que estamos aqui apresentando, que o uso das armas nucleares hoje é ainda um assunto muito peculiar e que deve ser tratado com bastante atenção. Estamos num período em que o uso das armas e o desenvolvimento de armas nucleares e da energia nuclear em si é bastante evidente. Temos que ter em mente agora a atuação da comunidade internacional nesse pequeno centro. Deve ser feito um tratado específico sobre o uso da arma nuclear dentro de um conflito armado? Devemos pensar numa possibilidade futura sobre isso? Como conclusão desse artigo, não vou deixar uma conclusão fixa, na realidade eu quero deixar um questionamento para que a gente continue a desenvolver artigos e pesquisas sobre isso. Como que deve ser o uso de armas nucleares dentro de um conflito armado? Qual deve ser o posicionamento da comunidade internacional sobre esse tipo de arma, desse tipo de desenvolvimento bélico que estamos tendo? Hoje é um assunto extremamente delicado, estamos dentro de uma comunidade internacional presa a vários tratados, mas ao mesmo tempo presa à não existência de tratados. E as armas nucleares é uma delas. Hoje, dentro de um conflito armado, se a gente usar armas nucleares, é ou não legal? Se a gente analisar os princípios do jus in bello, ele vai ser considerado legal. Entretanto, como a gente viu, a opinião consultiva já deixa claro que provavelmente não, pois não há dentro do direito internacional público, costumeiro e convencional, uma norma que me impeça de usar. Então, é dentro deste aspecto que a gente deve pensar como que vai ser, a partir de então, o uso e o desenvolvimento da arma nuclear. É muito peculiar esse tipo de estudo e eu espero que eu esteja aqui colaborando um pouco mais com os seus estudos e deixando um pequeno estalo para o futuro desenvolvimento de um novo estudo. Até lá e espero que nos encontramos em breve no próximo congresso.